Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zorzeto falando de novo aqui. Coloquei a câmera um pouquinho para baixo para vocês terem um pouquinho da ideia do visual, um pouco desajeitado, mas acho que vai dar para perceber. Finalmente, essa daqui é a caixa clara, né? Um instrumento, um tambor que, como a gente falou ali atrás, ele tem um tambor distante, né? E ele tem uma particularidade que nenhum outro tambor tem. Ele tem esteiras, ele tem esses fios aqui. Em inglês, esse instrumento é chamado de snare drum. Ou seja, snare é esteira, tambor de esteira. Em alemão, ele é chamado, em italiano, ele é chamado apenas de tamburo. Mas a nossa tradução vem do francês. Esse instrumento no francês se chama caisse claire. Bonito, né? Caisse claire. Então, caixa clara, um tambor que precisa ter um som extremamente nítido, claro, e para isso que essas esteiras estão aqui. Vocês devem já ter visto, não sei se já viram uma caixa dessa daqui, é uma caixa sinfônica, né? Uma caixa filarmônica, o nome dela é Philharmonic, da marca Pearl. É uma linha de caixas que eu gosto muito. E ela tem algumas particularidades antes de tocar, né? Entendimento do nosso ambiente de trabalho. É uma caixa que tem uma diferença em relação às caixas de bateria, em relação às caixas, normalmente as caixas fuzileiras, existem caixas fuzileiras ou são só os bumbos fuzileiros? Mas enfim, as caixas que a gente vê usualmente nas filarmônicas e nas bandas. Qual que é a diferença principal? A diferença principal é que a esteira, ela é feita não só de arame, mas ela é feita de corda também, né? E ela tem um jogo, 2 jogos, acho que dá pra ver, 3 jogos diferentes. E ela também pode ser apertada individualmente aqui e aqui também. Então a gente pode privilegiar o som da corda ou o som do metal. Numa caixa normal, né, são só aqueles fios retorcidos que vêm até aqui mais ou menos. Na caixa sinfônica a esteira vem até aqui, ó, ela passa para que a gente possa tocar bem na borda, né, aqui desse lado, e a gente tem a vibração da esteira também. Outro detalhe importante para que a esteira funcione é que o ângulo dessa madeira aqui, do tambor, ele é mais fechado. Enquanto que de uma caixa normal ele tem uns 45 graus, esse daqui fecha um pouquinho, justamente para o som ser mais preciso em relação à esteira. Então, como deu para perceber, a coisa mais importante que tem numa caixa de orquestra profissional, boa zona assim, é a esteira que faz toda a diferença. Ah, Paulo, mas eu só tenho uma caixa de bateria. Uma caixa bem afinada é sempre uma caixa bem afinada. Certo? Então, para a gente memorizar a diferença de som, né, sem a esteira, minha esteira deve estar super solta, por sinal. Deixa eu dar uma prendida aqui. Está bem solta. Ó, tem como ajustar aqui. Né? Acho que eu prendi demais. Sem esteira, vejam que é um som surdo, né? Com a esteira, desligo a esteira, certo? Esse aqui é o instrumento que serve de base para o nosso processo de musical educação na percussão, porque as articulações aqui são muito claras, né? A gente encostou, tocou. E o nosso objetivo número 1 é tentar fazer o mesmo som com a mão direita e com a mão esquerda. Certo? Então, guardem bem essa ideia. Mesmo som com a mão direita, mesmo som com a mão esquerda. O nosso objetivo número 2, se a gente morar em apartamento, é não ser expulso do condomínio. Então, o que a gente faz? A gente usa um pad, né? Um praticável. Esse aqui é um praticável da Remo, mas você pode fazer um praticável em casa com um chinelo em cima de uma madeira pregado. Você pode fazer uma almofada, algo que diminua o som consideravelmente. Certo? E o que nós vamos estudar quando eu estiver com esse pad? Primeira coisa, qual a melhor posição? Uma posição relaxada, lembre-se sempre disso. Posição relaxada. Se eu estou relaxado, meus braços não estão tensos, o meu ombro não está tenso, eu estou relaxado, eu estou numa boa posição. Se eu não tivesse com isso aqui, eu estaria assim, ó. Então, estou numa ótima posição para tocar. Eu preciso sempre fazer essa medição de acordo com o meu relaxamento. O tambor fica na minha frente. Lembrem que eu seguro a baqueta de forma relaxada, e eu, né, sem apertar, eu simplesmente vou fazer um V aqui.
Essa é a minha posição de tocar, né? Qual a posição da minha mão? Ela não pode ser assim para não ficar tenso, e ela não pode ser assim para ficar todo, né? Vocês não estão me vendo, mas eu tô com o ombro todo encolhido. Então, posição normal, mais ou menos um ângulo aqui, sei lá, de 60 graus, não chega a ser 90, que 90 o cotovelo abre muito, né? Então, você tem que se sentir relaxado. Se sentiu relaxado, mais ou menos um ou dois dedos de distância entre as baquetas para que a gente possa tocar na mesma região. Evitar tocar baqueta com baqueta, né? Tá vendo? Tocar com baqueta, o que acontece? Eu tenho que ter essa... Mão esquerda. Lembra que a mão esquerda... Então, nós podemos fazer exercícios para aprender o peso do braço e ouvir se o som é parecido, exercício para aprender a flexibilidade do pulso e a velocidade dos dedos. Ok? Eu preciso ter basicamente esse cenário. Quais são as principais partes da técnica, os principais pontos da técnica que eu preciso saber? Toque duplo. Pessoal, perdão. Toque simples. Simples porque é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Toque duplo porque é direita, direita, esquerda, esquerda. Viram? São 3 formas diferentes de fazer. Dedo médio, ó. Tinha que ter uma câmera por baixo, né? Dedos. Pulso. E braço. Nossa, é muito difícil tocar e olhar para ver como é que tá saindo, as baquetas esbarram um pouco. Mas basicamente esse V aqui tem que ser nosso primeiro ponto de memória de longo prazo. Cheguei na caixa, já vou direto aqui. Eu nem fico mais assim, nem fico mais assim. Eu já fico assim direto. Certo? Então, basicamente, essa é a técnica da caixa. O que a gente vai precisar para desenvolver repertório de orquestra, para desenvolver repertório marcial, para desenvolver repertório solo, é eu conhecer os rudimentos, o toque simples, né, como eu falei, o toque duplo, o toque múltiplo, e as apogiaturas. Apogiatura simples, também conhecida como flam, e apogiatura dupla, também conhecida como, ó, 2 formas de fazer, ó. Ó como muda o som. Também conhecida como drag. E apogiatura tripla. Outra maneira de fazer. Apogiatura quádrupla. Formando um rulo de 4 na tripla e um rulo de 5 sempre com a última nota. Se eu tiver isso bem fundamentado, né, nas várias dinâmicas, eu consigo ter uma técnica de caixa que vai fazer eu me virar para o resto da vida. Mas isso precisa estar muito, muito bem feito. Legal? Então, basicamente, essa é a técnica de caixa que eu proponho para os meus alunos. É uma técnica de reconhecimento de como o corpo pode funcionar. Quais são os pontos de relaxamento? Se minha mão fica um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, isso não é tão importante como se a posição que eu defini, elas têm que ser realmente o mais parecidas possível, né? Se a posição que eu defini me possibilita fazer a música que eu quero fazer. Outra coisa, nessa busca, isso é muito importante de dizer, viu, gente? Nessa busca de igualar a mão direita à mão esquerda, né? Normalmente destros tem a mão esquerda um pouquinho menos esperta que a mão direita e canhotos vice-versa. Existe a metodologia, olha como metodologia é importante, né? Existe a metodologia de eu tocar, por exemplo, eu faço aqui, põe o metrônomo, pim, pim. Podemos falar sobre metrônomo, isso é uma coisa importante, né? E fico aqui. 1 minuto, 5 minutos, aí vou para a mão esquerda. Fiz 5 com a direita, penso, vou fazer 10 com a esquerda, né?
Só que se eu fizer isso, eu não estou ajudando muito o meu cérebro. Porque o meu cérebro, ele tem os lados que... Mas na hora de tocar, na hora que eu vou tocar, é uma coisa só. Então eu preciso aprender o que eu tenho que melhorar com a esquerda, com a direita. E para isso, eu proponho para vocês que nós usemos o conceito técnico que eu chamo de duplo legato. Ou seja, legato, articulação legato, né, o tenuto, para os metais, falam muito tenuto, é como uma nota atrás da outra. Vejam que minha mão não para, tá vendo? Ela é ligada. E aí vem do italiano legato. Se eu quero staccato, eu faço assim, ó. Olha a diferença de som, né? Staccato, 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 legato, 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 staccato, ops, staccato, legato, legato, legato. No legato, legato, eu tô usando só o pulso, a baqueta solta. Olha os meus dedinhos aqui. Apareceu um staccato, olha eu aqui, ó. Olha que legal, né? Uma forma de fazer staccato. Troquei o dedo, troquei o pulso pelos dedos, virou staccato, que é aquele pontinho que vai em cima da figura musical, né? Muito bem. Então, nós estávamos falando, eu dei uma perdida que eu não vou editar esse vídeo, porque eu tenho que mandar. Então, nós estávamos falando, sim, do duplo legato, né? O duplo legato é quando eu tenho um legato junto com o outro. Só que eles acontecem, ó, com os braços ao mesmo tempo, certo? Ó, eu já não toco mais assim, ó. Eu levanto os braços. A minha leitura musical fez com que meu cérebro mande uma informação para o meu braço e eu não toco nota a nota, eu toco. Isso faz com que as mãos... Eu não preciso mais me preocupar se minha mão direita, não preciso me preocupar tanto. Eu jogo mais para minha integridade do corpo, né, para o meu corpo como um todo, movimentando desde aqui da região do quadril, subindo e descendo. Muito provavelmente a gente vai resolver o problema da diferença das baquetas e vai ter um som menos atacado, mais escuro e fraseado. Lembram dos violinistas? Quando eles vão fazer várias notas, eles vão com um único movimento e... Então, por que na caixa eu tenho que fazer... Eu não posso fazer... Ó, em vez de... Tudo relaxado. Posso usar dedo, posso usar pulso, mas eu sempre, ó... Do quê? Percebem a diferença de som? Acho que dá pra perceber, né? E mesmo assim nós estamos no pad. Então, basicamente... A técnica de duas baquetas que eu vou utilizar na caixa, eu trabalho reconhecendo a importância e articulação dos dedos, como eu faço, pulso e braços. A partir daí, eu já começo direto a entender o duplo legato para juntar a mão direita com a mão esquerda. E aí eu começo a fazer o repertório, prática de conjunto, música de câmara, tudo vai funcionar melhor. A gente vai aprender a fazer o rebote usando dedos, usando só o peso do braço, e as apojaturas vão acontecer de forma natural e sempre propondo uma forma diferente da outra. Certo? Muito obrigado. Isso é muito... Tocar caixa é uma coisa muito delicada. A gente tem que fazer ficar fácil, porque se tiver difícil significa que nós ainda precisamos dar uma melhorada. Certo? Muito obrigado. Nós vamos para o nosso sexto encontro e nós vamos falar da técnica de teclados. Sim, teclados de percussão. E eu vou mostrar para vocês um vibrafone e o que eu entendo que seja o básico para a gente desenvolver esse instrumento. Eu ainda estou aqui. Até já, pessoal!